Oi galera, tudo certinho com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo e é um vídeo diferente, é mais na área de estudos, que eu vou mostrar como que eu vou organizar o meu caderno para volta às aulas, né? Então as aulas já estão começando por aí e eu gosto sempre de manter uma organização no meu caderno. Eu utilizo o Color Code, né? Que é utilizar uma cor para cada matéria. Então eu tenho feito isso e eu tenho gostado bastante. Então, esse é o meu caderno que eu vou utilizar esse semestre na faculdade. Ele é da School Basics, eu comprei nas lojas americanas, inclusive tem vídeo de algumas comprinhas de material escolar aqui no canal. E ele é do tamanho universitário, de 160 folhas. A gramatura dele é bem baixa, é 56 gramas. Então eu vou utilizar só escrevendo na frente dele com as canetas mais fortes. E no verso eu vou fazer resumos ou num outro papel e colar, ou fazer anotações a lápis mesmo. Então eu vou mostrar como que eu fiz essas divisórias aqui com as tapes e como que eu fiz a entrada mesmo das disciplinas, né? Porque geralmente na primeira folha eu gosto de anotar o cronograma. Então eu vou mostrar como que eu fiz essas escritas aqui, tá bom? Vai ter um videozinho certinho para vocês. As washi tapes que eu utilizei são essas daqui, ó. Uma para cada disciplina, tá? Então tem as cores laranja, verde, vermelho, roxo, azul, rosa e marrom, na verdade, mas essa é a única que eu tenho mais parecida com marrom, por isso que eu usei essa, tá? Para escrever com diversos tipos de caneta e não marcar a próxima folha, porque são canetas muito fortes, eu uso um apoio que pode ser uma capa antiga de caderno, assim, ou um papel mais durinho, aqueles tipo o fundo do papel canson, sabe? Que é um papelãozinho, um craft mais grosso. Eu gosto de utilizar para não manchar as próximas folhas, tá? Vou utilizar também tesoura, né? Para fazer as divisórias com washi tape, pode ser qualquer tesoura. E as canetas que eu utilizei vão seguindo o código de cores, vocês vão conseguir ver certinho no vídeo. Mas elas são, ó, tem caneta em gel, que é a Tris Effect Glitter, é a vermelha, que eu fui utilizando o que eu tenho, tá? Daí tem as canetas hidrográficas Broadline, né, que são as de ponta cônica, que eu uso as Crayola Super Tips, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, eu tenho um conjunto de 20 delas, então eu utilizei várias. Tem as hidrográficas de ponta mais fina, então aqui tem de várias marcas. Temos, ó, Bic Intensity. Temos Compactor Microline 04. Temos a Schneider Line Up. E temos a Stabilo Point 88, que é a mais famosinha aí, ó. Aí tem em 3 cores, eu tenho ela. Na verdade, eu tinha uma verde clarinha dela também, mas eu quis usar essa da Schneider. E também tem uma Stabilo Brush, que é a Pen 68 Brush, que eu utilizei em um dos títulos, tá? Então esses são os materiais que eu vou utilizar. Vou deixar os takes de eu fazendo tudo certinho pra vocês e eu vou explicando na narração, tá bom? Acompanhem aí. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é como que eu fiz as divisórias com washi tape, tá? Me perdoem que ficou bem ruim a gravação, ficou bem fora. Na verdade, eu gravei várias vezes e todas ficaram ruins. Essa foi a que ficou a melhorzinha, tá? Mas o que vocês vão fazer? Cortar um pedaço da washi tape e dobrar para achar o meio, que é a abinha que vai ficar pra fora. Aí dá pra ver mais ou menos eu fazendo isso. Aí você vai pegar a ponta, colar onde você quer, né? Aí como era a última matéria, eu colei lá pro finzinho. Colou de um lado, colou do outro e tá pronto, tá? Não tem muito segredo não. Aí vão ficar todas as abinhas pra fora assim. Aí vocês veem bem a distância entre uma e outra pra ficar bonitinho. Como eu tinha dito, eu uso uma capa ou algum papel mais grosso para proteger as folhas de trás, né? Porque as canetas mancham bastante e a gramatura desse caderno é bem baixa. E a primeira coisa que eu vou fazer é marcar o meio da folha para eu ter uma referência de como eu vou escrever. Não que eu seja super artista, mas me ajuda um pouquinho a não deixar a palavra acabar o espaço, sabe? Vou usar aí a Crayola Super Tips, que tem a pontinha cônica. E eu vou fazer um falso brush lettering, né? Eu não sou muito boa nisso não, eu comecei a fazer faz pouco tempo, mas o princípio é aquele de sobe fino, desce grosso, né? Então eu vou tentando fazer isso e eu tô melhorando bastante, assim, não é uma coisa que eu faça artisticamente, né? Eu sempre faço em sala de aula ou em casa, mas bem rapidinho assim. Então eu tô bem feliz com o resultado, que é só pra deixar meu caderno mais bonitinho mesmo.
Então, o que eu faço eu faço a primeira palavra assim, em lettering, né? E aí o restante do nome da disciplina, né, quando for mais de uma palavra, eu faço com a caneta mais fina, que é para poder dar o espaço certinho e eu escrever o nome inteiro, porque tem algumas disciplinas que tem o nome muito grande, então eu prefiro fazer assim. Eu gosto de fazer essa primeira capa assim da disciplina, porque é nessa folha que eu coloco o cronograma, como eu vou mostrar para vocês depois. Então aí fica toda a minha organização do semestre nessa folha e depois eu começo as anotações de aula. Eu não faço nada no caderno assim, nessa parte da frente principal, que seja fora do período da aula, é tudo feito em aula mesmo. E aí no verso, como fica muito manchado, aí eu faço outro tipo de anotações. Esse laranjinha tava até ficando bonitinho, até eu fazer o R, que eu errei um pouco ele, mas enfim, acontece, né? Eu não sou tão paranoica em deixar perfeito, não, até porque a maioria das coisas eu faço correndo, assim. Eu não faço muitos resumos com tempo, assim, fora de aula, porque realmente é uma correria minha vida. Então, eu fico satisfeita com fazer bonitinho, mas que seja funcional, que realmente sirva para eu aprender. Esse título, né, esse nome dessa disciplina é só uma palavra, então eu fiz mais no meio. Então por isso que é importante marcar o meio, porque aí se for um nome só, você sabe mais ou menos como centralizar. Embora não tenha ficado muito bom aí nesse caso, né? Mas essa é a intenção. Esse título em vermelho eu fiz com a brush pen da Stabilo, e aí nesse caso é diferente. Enquanto na Broadline a gente varia a angulação ao invés de usar a pressão, com as brush pens a gente muda a pressão. Então quando a gente vai descer o traço, a gente bota mais pressão na ponta da caneta, e quando a gente vai subir, a gente tira essa pressão. É assim que funciona. No caso da Broadline, você muda o ângulo mesmo da mão, e é a mesma coisa com marca-texto. Olha só como com a Broadline eu vou mudando o ângulo da minha mão para poder fazer a diferença de traços, enquanto com a brush pen era só alterar a pressão. É bem legal os jeitos diferentes, né, de fazer esse efeito. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo só sobre lettering e como que eu faço, embora eu não seja profissional, eu posso trazer para vocês, tá bom? Deixa aí sugestão nos comentários. Agora, essa última disciplina, ela também é uma palavra só, então eu já coloquei ela mais pro meio, e aí eu vou escrever normalmente como eu fiz as outras. Agora vamos fazer um tour pelo meu caderno. Perdoem a qualidade do vídeo que eu gravei de outro jeito segurando o celular. Então primeiro ficou o cronograma com as datas importantes marcadas, e aí vem as anotações em aula. Então, vocês vão ver que sempre tem coisas escritas em azul e coisas escritas em preto. Outro cronograma. E aí, as coisas que eu escrevo em preto são as coisas que eu copiei do slide ou que a professora falou que são mais importantes. E as em azul são as explicações e as coisas que eu entendi sobre a matéria, sabe? Nesse dia, inclusive, eu tava morrendo de dor, então minha letra tá horrorosa. E aí tem as coisas de canetas coloridas que são as mais importantes mesmo, assim. Aí mais um cronograma. E aí esse título ficou ridículo, mas tudo bem. Aí no verso, ó, coisas que eu anotei depois, que eu achei importante. E eu sempre separo as datas com uma washi tape e um título diferente. Aí, olha só o cronograma, direitinho. Aí, ó, título, washi tape, data. Aí tem coisas que eu anotei no verso importantes do slide e coisas que eu tirei de um vídeo, então eu anotei a lápis. Essa aula foi bem expositiva, então tá tudo em azul. Não tinha nada para copiar. Aí mais uma disciplina. Essa eu dividi em duas colunas. Um outro jeito de anotação também fica bem bacana e eu uso para algumas matérias que otimiza bem o espaço, sabe?
Mais um cronograma bem arrumadinho. E olha só a divisão das datas, título e washi tape e a data. Sempre faço assim. Aí tem algumas coisas que eu utilizo post-its, ó, mais anotação de vídeo aí em lápis. A última matéria eu ainda não tive aula. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo!